Você fez uma ação facultativa, é como se você tivesse feito uma ação obrigatória fora de Ramadã. Por exemplo, qual é a ação facultativa que nós podemos chamar? Você sentou, leu o Alcorão. Você sentou numa ação, por exemplo, olha, deixa-me fazer 2 ciclos mais facultativos. Você sentou qualquer ação que a gente faz para agradar o nosso Senhor, para agradar a Deus, no meio de Ramadã, será considerado, você fez aquela como se fosse uma ação obrigatória fora de Ramadã. Já imaginou? Então, essa é toda a virtude que o Rasulullah está falando. Se você fez uma ação obrigatória no Ramadã, é como se você tivesse feito 70 obrigações. Se você fez uma facultativa no Ramadã, é como se você tivesse feito obrigação fora de Ramadã. Isso tudo dentro do Ramadã. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ é o mês da paciência. O que quer dizer que é o mês que a gente terá que aumentar a nossa relação para com Deus. É um mês que nós temos que cultivar a paciência nos nossos corações. Paciência, o que é? Paciência divide-se em 4 partes. A paciência não é que eu tenho, não, eu sou muito paciente. Não, eu tenho paciência. Eu como aquelas pessoas que dizem, eu não sou orgulhoso. Eu não tenho orgulho, né? Eu não tenho orgulho, essa palavra é bem fácil de falar. Eu não sou orgulhoso, não, eu falo a verdade, eu não sou orgulhoso. Mas quem diz eu não sou orgulhoso, este é um sinal de que ele é que é. Eu tenho paciência, eu sou paciente, é sinal que ele não tem paciência. Por quê? A paciência divide-se em 4 partes. A sabr, a paciência nas dificuldades, a paciência na obediência, né? A paciência nas dificuldades. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Que as pessoas terão que se aconselhar, na verdade, enquanto você está numa ação, que você está fazendo uma ação boa e tudo mais, você terá que ter paciência naquela ação, porque manter a ação boa, isto é que é melhor, isto é que é milagre. Não é fazer uma ação boa um dia e deixar. Manter, continuar uma ação boa, precisa de uma paciência. Então existe o quê? Paciência na obediência. Paciência nas dificuldades. A pessoa e nunca pedir paciência. Oh Allah, dê-me a paciência. Não. Se você está a falar, oh Allah, dê-me a paciência, o que você está pedindo? Que você praticamente está a pedir dificuldades. O que nós... Não, Saído também. Ele vai só conhecer. Mas, mashallah. Então, se a pessoa diz, oh Allah, dê-me a paciência, quer dizer que você está a pedir dificuldades. Então não fala dê-me a paciência. Diga, oh Allah, mantenha-me paciente nas dificuldades. Oh Allah, mantenha-me paciente aonde? Nas dificuldades. E não peça a paciência, porque a paciência não vem assim. A paciência vem com obstáculos. É que a pessoa logo adquire a paciência. Então não pode pedir a paciência para não pedir a dificuldade. Nunca pedir a dificuldade, dizer, Ya Allah, nem o teste, Ya Allah, testa-me se eu sou verdadeiro muçulmano, Ya Allah, testa-me. Nunca fazer isso.
Nós somos fracos. Allah já diz que o homem sempre foi criado fraco. Então nunca pedir para que Deus testar a você. Não, nunca. Nós não temos capacidade de sermos testados por Allah. O que o Rasulullah ensinou? Rasulullah ensinou a salvação. E disse o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ya ammi, is'alillah al-afwa wal-afia. O meu tio, peça a Deus para te conceder o que? O perdão e também a salvação. Pedir perdão e salvação. Al-afwa wal-afia. Oh Deus, perdoa-me as minhas falhas e salve-me em situações difíceis. Mas nunca pedir para Deus o que? Testar, ver se eu sou mu'min, na verdade, se eu sou mu'min completo ou sou muçulmano assim. Nunca. O teste de Allah é muito severo, então nós não temos capacidade. Seria então, mesmo que a pessoa pedir para não ser, para ter concentração ou para... Concentração é outra coisa. Que olha, Ya Allah, conceda-me uma concentração nas minhas ações. Porque a pessoa que faz uma ação, por exemplo, está a fazer oração e aí não está concentrado, nunca fica concentrado. Na medida, e na billah, sempre que você inicia Allahu Akbar, aí começa o Sheikh. Você estava ali a brincar, agora começou a oração, agora o cansaço já começou e começa tudo aquilo que você tinha esquecido fora. Quando você diz Allahu Akbar, começa. Você sabe que não acabei de fazer aquela coisa. Onde é que eu deixei mesmo? Agora é para você ligar-se para Deus. Então, aí sim, você pode, Ya Allah, eu não consigo me concentrar nas orações. Ya Allah, dá-me concentração nas minhas orações. Aí pode pedir sim concentração. Porque o Shaitan sempre ataca a nós nas horas em que nós estamos a tentar concentrar-se para Deus. Aí o Shaitan começa. E qual é o Shaitan? Recordam que 2 capítulos que nós não traduzimos. Nós não explicamos, não traduzimos. Ali eu estava à procura um tempo para traduzir aquilo, não sei quando é que vai ser. Então, aquele são 2 suras muitíssimo importantes. Um fala de quê? De censura, como é que o censura o Shaitan, o Satanás, como é que vai censurar nos seus ouvidos, como é que vai censurar na sua mente, como é que vai censurar em forma de amigo, em forma de um conselheiro, afinal o Shaitan pode aparecer em forma de um amigo para você, o Shaitan pode aparecer em forma de um inteligente, que você é o mais inteligente, o Shaitan pode aproximar em forma de uma experiência, eu tenho experiência, tudo isso, e Allah resumiu num capítulo só. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. Aquele que murmura ou que censura nos corações das pessoas. Min al-jinnati wan-nas. Às vezes é ser humano, às vezes é o gênio. Então esse é um capítulo muitíssimo bom. Da mesma forma também o capítulo que daqueles que aparecem os nossos inimigos, que eles começam a amarrar um nó, a falar o nome de coisa. Olha lá, Adriana, isso aqui é Adriana e tudo, mas eu quero que a Adriana não case nunca. E aí assopram aquele não falando o seu nome. Dá efeito? Esse tipo de macumba dá efeito ou não dá efeito? Opa, alguém me reparou quando falei de macumba. Mas tá bom, porque querem saber se macumba no Islã, o que é e tudo mais. Isso aí eu queria mesmo, mas olha, não tenho tempo ainda, essa semana não dá, próxima semana, porque essa semana é de Ramadã. Vamos falar acerca de macumba no Islã, o que é feitiço, não macumba, mas assim em geral, feitiço no Islã, o que é. Um dia, inshallah, como a vossa aula, vocês disseram que vai continuar, então teremos a oportunidade de falar isso. Então, aqui estamos a falar acerca do mês de Ramadã. Está no ar, mas eu não tenho nenhuma coisa precisa. Ou está-se a escutar? Dá para escutar, que tem a voz boa. Oi? Tem a voz boa. Tem a voz boa. Mas não estamos a ler o programa. Eu sei, mas sinceramente percebi que você não estava sempre. Está muito boa a sua voz. Então não vai precisar. Tá. Já é a questão da preguiça, da indolência. Então, nós estamos a falar acerca o que podemos pedir a Deus. O que podemos pedir a Deus? Que olha, a paciência está dividida em 4 partes.
Existe paciência nas dificuldades, existe paciência na obediência, الصبر في المعصية في المعصية وفي الإطاعة. Existe a paciência que está também em duas ocasiões, que é na primeira instância. Na primeira instância, o que quer dizer com isso? Naquele tempo de briga, no tempo da briga, na medida em que vocês começam a brigar, quem será o primeiro a ser paciente? Na primeira briga, na primeira instância, no tempo, logo na primeira fase que você encontra-se naquela situação, você perdeu um ente querido, naquela hora que você está a ver, olha, agora já não tenho mais tal fulano que estava a me ajudar. Qual é o nível da sua paciência? O mesmo também na situação de desespero, que olha, agora não adianta chorar enquanto com o leite derramado, né? Porque primeiro você tinha ainda esperança, a pessoa estava doente, você conseguia ainda ajudar e tudo mais, porém pela doença, pelos médicos, você sabia que olha, aqui não sei se haverá salvação, porém você pelo menos via ele em casa. E existe aquela situação que olha, ele agora já foi. Então qual é o nível da sua paciência? Então existe esse tipo também de paciência, na primeira fase e na última fase. Então, paciência não é uma coisa, por isso eu disse que não é uma coisa que a gente tem de pedir a Deus paciência, não. Porém, podemos pedir a Deus para que nos mantenha pacientes nas dificuldades, nas situações. Enfrentarmos as situações com paciência, certo? Isso é que podemos pedir a Deus. Então, isso veio por causa de é o mês da paciência. O mês de Ramadã é o mês da paciência. Paciência é o quê? Paciência no nosso jejum, paciência em como manter aquele jejum, porque o jejum não é só deixar de comer, deixar de beber, ou deixar de fazer relações. Não. O jejum tem uma coisa por trás disso. O que é? Por que deixar de comer? Por que deixar de beber? Por que não fazer relações? Este é que é o jejum. Os porquês. Então é por isso, esses porquês, quando a gente traz à frente, logo encontramos o mês de Ramadã, o mês de paciência, para adquirir aquele taqwa, aquele temor que Deus quer. O objetivo, porque se fosse só jejum, olha, a pessoa que tem, vocês já estudaram que no jejum, por exemplo, a pessoa que tem uma doença, que ele é obrigado a tomar medicamento, não pode ficar sem tomar medicamento. Então, para esta pessoa, vai morrer por causa do jejum ou vai comer no meio de Ramadã? O Islã diz que não. Se for obrigado a tomar medicamento, ele terá que continuar a tomar medicamento. Não pode morrer e dizer, culpar a Deus que não era o mês de Ramadã. Não. Deus já deu permissão. Coma neste mês, porque você está numa situação em que o medicamento é obrigatório para você. E salvar a sua vida é mais obrigatório do que cumprir o quê? Cumprir esta ordem de Deus no meio de Ramadã. Se melhorar a tua saúde, sim, pode repor aqueles dias que você não jejuou. Uma pessoa, por exemplo, que não tem esperança de recuperar a sua saúde. Por exemplo, a pessoa tem uma idade avançada, está com 80, 90 anos e tudo mais. Ele não tem como ficar assim a jejuar. Como é que vai jejuar? Se jejuar, aí ele morre. Então, será vai morrer, vai jejuar mesmo assim? Não. Ele pode comer no meio de Ramadã. Ele tem de comer no meio de Ramadã, porque a sua vida é muito mais do que o jejum. Allah subhanahu wa ta'ala sabe. Então, para essas pessoas que estão a comer no meio de Ramadã, qual será a sua recompensa, por exemplo? Tem recompensa completa como jejuador? Sim, tem. Porém, tem certas regras, tem certas ordens, que esse, por exemplo, vai pagar uma certa quantia, ajudar ao jejuador. Olha, eu não consigo jejuar, eu não posso jejuar. Então, eu vou alimentar um jejuador pelo menos por dia, uma alimentação normal, que ele possa fazer o seu iftar, possa fazer o seu, pelo menos vai dar, ok, vamos lá, 15 reais por dia.
ajudando a um muçulmano que está a jejuar, ou a uma família muçulmana que querem jejuar, mas não tem condições de se alimentar. Então, ajuda ele. Você come e ele também já se beneficiou. Você terá recompensa? Sim, terá recompensa igual ao jejuador. A pessoa que está na viagem, por que Deus escolhe? A pessoa que está na viagem não pode jejuar. Não pode jejuar porque quem está na viagem, ele não sabe onde é que vai. Ele não sabe quais são os obstáculos que... Por exemplo, eu saio daqui para Paraná, quantos quilômetros? 600 quilômetros. E eu vou de carro. Eu vou dizer, não, mas meu carro tem ar-condicionado, meu carro... olha, eu vou de avião, tá bom, vai de avião. Mas fica a saber, se for lá no Paraná, você sabe como é que é o avião, até onde, como é que vai dar, o que é que vai ser, tudo mais. Você confia? Não, não confio. Então, melhor não jejuar, porque você não sabe onde você vai. E falando disso, sabe, a minha própria experiência, saí da África no mês de Ramadã. Lá, o suhur, quer dizer, o começo de jejum, era mais ou menos 3h50 ou 4 horas, vamos supor 4 horas. Da manhã. Da manhã, comigo. Aquilo está bom. Para nós, das 4 até as 6 horas da tarde, tudo mais, quebrava o jejum, não tem problema. Porém, eu ia no aeroporto, estava viajando para o Brasil, em 2007. Comi bem e tudo mais, às 7 horas, 8 horas preparei e 9 horas estava no aeroporto. Peguei o avião, tinha uma conexão na África do Sul, peguei o segundo avião às 14. Só que esqueci que, olha, de lá para cá tem diferença de 5 horas. E a diferença não é daqui para lá, é de lá para cá. Quer dizer, enquanto eu estou a vir, estou a perseguir o sol. Estou a perseguir o pôr do sol. Então, aquela diferença de 5 horas, praticamente até 22 horas, 23 horas, que são 11 horas da noite, eu estava a ver o sol. Pela janela do avião, estava a ver o sol. E lá já são 11 horas da noite. Imagina, das 4 horas que eu comecei o jejum, até as 23 horas sem comer nada. Como é que o meu organismo poderia ser? Então, aí teve uma tontura no avião. E pá, eu reconheci isto aqui porque eu desobedeci a ordem de Deus. Deus disse que quando estiver na viagem, quebra o seu jejum, e eu confiei ar-condicionado, confiei isto aqui. Agora, dentro do ar-condicionado também não estou a aguentar. Já estou a passar quase 24 horas sem comer nada. Então, o meu organismo já não suportava. E acima de tudo, no avião tem aquele de colher, vocês têm sempre que tomar água. Por quê? O oxigênio do avião lá e tudo não é igual a este daqui. Lá é outra temperatura, então diminui o oxigênio, ou seja, diminui o fluxo do sangue. Tem sempre que tomar água para você melhorar. Eu não poderia tomar água porque estava de jejum. Então isto tudo, enquanto Deus permitiu na viagem a gente não jejuar, e eu jejuei na viagem, teve este tudo. E aí, se acontecesse alguma coisa pior, eu ia culpar a quem? Eu seria pecador, seria pecador de jejum, porque Deus autorizou a mim não jejuar e eu jejuei por teimosia. Então existem certas situações que Deus dá e Allah é que sabe, Deus é que sabe qual é o benefício humano. Por isso nós dizemos que não é o jejum que Deus quer a sua obediência, o seu temor. Agora Sheikh do Sabr. E ainda quando aparece Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diz que o sabr thawabuhu al-jannah, que a paciência, a recompensa da paciência é só o paraíso. Wa shahrul muwasat wa shahrul yuzadu fihi rizqul mu'min, é o mês de que Allah aumenta o sustento das criaturas. Este, o mês de Ramadã, é um mês que Deus aumenta as portas do sustento. Às vezes você faz uma coisa pequena e Allah aumenta, e você não vê como é que Deus fez com que o tempo fosse tão proveitoso. Dentro do Ramadã, Deus faz esses milagres para nós. A pessoa faz certas coisas que fora de Ramadã não faria a mesma coisa.
Mas ali você de jejum consegue trabalhar, consegue fazer. A pessoa fica assim com medo, mas como é que eu de jejum, será que ele conseguir trabalhar? E os que jejuam dizem, olha lá, sabe, eu aproveito mais o meu tempo de jejum do que fora do jejum. Eu aproveito mais o meu tempo, trabalho melhor com jejum do que fora do jejum. Por quê? Porque no meio de Ramadã, Deus mostra os seus milagres, mostra o que é bênção dentro das nossas ações. Shahr yuzadu fihi rizqul mu'min. Outras coisas que o Rasulullah ensinou. Man fattara fihi sa'iman, a pessoa que dá um iftar, a pessoa que dá de comer a um jejuador. Man fattara fihi sa'iman, kana maghfiratan li dhunubihi wa 'idqun min an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os seus pecados e Allah salva ele do fogo do inferno. A pessoa levou qualquer coisa. Quando o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falou assim, os sahabas disseram, Ya Rasulullah, nós não temos capacidade de alimentar os jejuadores. O que nós vamos fazer? Aí o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, não precisa dar muita coisa. Não é que você sempre só distribui cestas básicas. Não. Um gole de água, uma tâmara, um copo de leite, se você dá a alguém, Allah subhanahu wa ta'ala dá você recompensas iguais àquela pessoa que deu uma alimentação completa. Desde que você, o que Deus quer dentro de nós? O coração. Como é que você deu aquele copo de leite? Como é que você deu aquela tâmara? Como é que você deu aquele arroz para o teu vizinho ou para aquela família muçulmana? Então é isso que o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz. Nem que seja um copo de água, nem que seja um copo de leite, nem que seja uma tâmara, Allah subhanahu wa ta'ala aumenta o sustento e Allah subhanahu wa ta'ala recebe as recompensas iguais a donos dos valores. O Ramadã tem 30 dias praticamente. Dentro desses 30 dias, sim. As pessoas podem deixar de fazer o suhoor de manhã? Deixar de fazer e esquecer ou então acordar tarde são coisas diferentes. Para quem não é aconselhável deixar de fazer o suhoor, não é aconselhável. O melhor, porque o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que hada tu'amul baraka, a comida da bênção. Aquela comida que a gente acorda na madrugada a comer é comida de muita bênção. Aquilo irá lhe dar uma energia o dia inteiro. Nem que seja uma tâmara, acorda para comer, nem que seja uma tâmara, 2 tâmaras, 3 tâmaras. O melhor nas tâmaras é sempre ímpar. Nas tâmaras, se você está a comer tâmara, sabe o que é tâmara? Então, nas tâmaras, o melhor é sempre comer ímpar. 3, 5, 7, assim adiante, é melhor. Porém, não é obrigação que você tem que comer o ímpar, não. É o melhor, uma forma melhor que o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ensinou. Mas é aconselhável a pessoa acordar naquela hora da madrugada, a pessoa comer qualquer coisa. Existem pessoas que dizem, olha, se eu comer, aí passo o dia todo assim com a ânsia de vômito, eu passo assim mal disposto porque acordei naquela hora e tudo mais. Pelo menos acorda e bebe um copo de água, só isso. Pelo menos para manter aquele sunnat de você fazer o socorro. Mas se você comer também à vontade, é melhor, pode comer à vontade. Agora, se a pessoa acordou tarde, olha, quando acordou logo estava a ouvir o adhan, não conseguiu acordar no socorro, também pode continuar, pode jejuar. Se ele conseguir, pode jejuar assim mesmo. O seu jejum vale. Não se quebra o jejum porque você não acordou no socorro. Existe também um porém que eu queria falar. Não sei se vocês me permitem. É um pouco íntimo. Às vezes a minha boca vai mais do que a lei. O caso, então, vocês como são alunos, eu abro o jogo. Sim, eu tenho outros alunos que eu tento poupar, mas vocês são alunos, então abro o jogo. O que é? Porque durante o dia é proibido relações sexuais com a sua própria esposa. Durante a noite, não castiguem vosso marido dizer que o mês de Ramadã não pode fazer nada. Não, por favor. Pode jogar durante a noite, pode sim. Mas evitar é melhor? Oi? Evitar é melhor? Não tem nada a evitar. Eu vou perguntar, acadêmico. Não tem evitar é melhor. Allah subhanahu wa ta'ala, a nível de esclarecimento. Allah permitiu, não tem evitar é melhor.
Allah permitiu que durante a noite pode jogar sim, até antes do que? Antes da aurora. Até antes da aurora pode jogar. A partir do pôr do sol, você quebrou o jejum, quer jogar logo na hora, joga, marca quantos golos quiser. Até na aurora, para. Agora, existe uma outra cláusula que jogou, ficou cansado, adormeceu. Quando acordou já era 7 horas. E você era antes de tomar banho. Como é que fica esse teu jejum? Agora essa aqui era a questão e todos querem saber. Não tem problema nenhum. Toma banho e continua o seu jejum. Não quebrou o jejum, dizer, não, mas olha lá, eu acordei nessa situação, não quebrou o teu jejum, porque você jogou antes. Jogou antes e adormeceu. E depois acordou e o sol já estava em cima. Continua o seu jejum. Agora, se você quis, estava a jogar, o jogo não acabava, até você ouviu o adhan enquanto estava a jogar, aí é que está complicado. Aí é que está complicado. Porque agora já está a escutar o adhan de Fajr, você a jogar. Então aí é complicado. O seu jejum aí está entre aspas. Eu não vou falar de que o seu jejum não vale, não. Vou falar está entre aspas, porque eu não sou mufti. Os muftis eles é que vão decidir esse jejum aí vale ou não vale. Sheikh, o jejum ele vai mandando Fajr ou mandando Maghrib, é isso? Independente no Maghrib ter sol ou não. No Maghrib nunca vai ter sol. Às vezes sim. Nunca. Aqui? De jeito nenhum. Mas ainda está um pouco claro. É sim. Claro pode, sol não. Tá, mas se ele tiver um pouco claro, ainda não entardeceu. Não, nada. Já deu. Se é Maghrib, nem que seja claro, é porque significa que o sol já se pôs. Então você às vezes tem existe aquela claridade assim, muito, poxa, mas será o sol já se pôs mesmo? Aparece aquela claridade assim, é uma enganosa. Se o sol já se pôs, nem com claridade. E também, por exemplo, acontece nuvens, né? Que olha, por exemplo, agora está muita nuvem e tudo mais, mas ainda o sol não se pôs. Será que podemos, está tudo escuro, vamos quebrar o jejum? Espera, ainda não está na hora. Até o pôr do sol. Por isso tem esses horários que nós vimos aí. Sigam esses horários. Que horário? Aqueles horários? Sim, aqueles horários, aquela tabela lá. O Maghrib entendeu? Ali. O Maghrib, pelo menos aqui onde estamos em Santo Amaro e nessas áreas e tudo mais, se nós seguirmos aquele horário dali, é o melhor para nós. Então, sempre há Maghrib quando o pôr do sol, quando o sol já se pôs. A claridade, isso não influencia. Não influencia em nada. Não é a claridade, o mesmo também a escuridão não influencia em nada. Por exemplo, as pessoas antigamente comiam até quase deixavam de comer à noite, com medo de que, olha, talvez já rompeu a aurora. E Allah subhanahu wa ta'ala revelou o versículo que não, até vocês distinguirem o que? No horizonte existem duas linhas diferentes, existe uma linha preta e outra linha branca que aparece. Então, até vocês distinguirem essas duas fases, que olha lá, existe no horizonte o nascimento do sol aparece em duas formas. Existe subh kadhib e existe subh sadiq. Subh kadhib, qual é? Quer dizer, o romper da aurora falso. Qual é o romper da aurora falso? O romper da aurora falso é estendido no horizonte assim, de uma forma vertical. Esta parte ainda você não vai distinguir qual é a posição do sol. E o romper da aurora certo é aquilo que vai aparecer uma forma horizontal, que dali você não vai distinguir que olha, o sol vai sair dali. Então essas aqui na cidade, desculpa, você não vai entender. Quem já foi no campo, ele sim vai entender. Quem já foi no campo, por exemplo, o sinal das pessoas do campo é o quê? Galinhas. Porque lá muito não tem relógio, muito não tem horário. Mas a galinha é melhor horário. A galinha vai brincar na varanda e tudo mais. Se o sol não se pôs, ela não vai no galinheiro. Pois se o sol, ela vai entrar no galinheiro.
Então logo é tempo de Maghrib. É tempo de Maghrib. Quando a galinha está entrando no galinheiro, é tempo de Maghrib. Antes do pôr do sol, a galinha vai brincar, nem que seja na varanda, nem que seja embaixo da árvore e tudo, mas não entra no galinheiro. Então, esse para o do campo, Allah e o romper da aurora. O galo, às vezes, para quem escuta sempre o galo às vezes é mentiroso. Sim, às vezes na meia-noite existem galos que começam a cantar à meia-noite e quando não vê nada, não viu nada. Porém, qual é o galo certo? Então, o galo certo considera-se a posição dos galos. Até o galo existe uma posição certa que quando é o romper da aurora, ele levanta e começa a gritar. Não é qualquer posição que ele vai cantar, não. A galinha mais certa. Agora, quem vai acordar para ver qual é a posição do galo? Então, aí, por exemplo, se você está no campo, quem vai acordar para ver o galo reparou onde agora, essa hora? Não. Então, dependendo quantas vezes o galo canta. Muitas vezes, quando é romper da aurora, tem 3 fases que o galo canta. No suboctave, canta, quer dizer, no romper da aurora falso, o galo canta. No romper da aurora certo, o galo canta. E depois do romper da aurora também o galo canta. Neste segundo aqui é o tempo que você tem de parar de comer. Para quem tem galos. Quem tem galo aqui em casa? Então, por que você está a levar o Sheikh a falar muita coisa de galo? Para você não vai entender. Só que um dia quando você morar em casa. Quem sabe um dia vão lá na minha casa, na casa da roça. Então, tá, nem por exemplo, tem festa junina, agora as moças agora estão aqui, estão a festejar, como é que é? Festa do campo para a cidade. Está aqui, ó, festa junina. Então, é um mês de quê? Da paciência. Então, estava a falar que sempre o pôr do sol é acompanhado com o quê? Com o pôr do sol com o Maghrib. O Maghrib é sempre o pôr do sol. Certo? Então, tem uma pergunta aqui na internet, que a Luca Dija Moraes está perguntando: Sheikh, as pessoas que fazem uso de remédios e não podem ficar de estômago vazio, pois o remédio fará o contrário de bom, vai passar mal. Como essas pessoas podem cumprir o mês do Ramadã? Então, existe essa situação, por exemplo. Existem 2 tipos de pessoas. Existem aqueles que o seu remédio é controlável, ou seja, tem um remédio prescrito em tantas horas você terá que tomar esse remédio. E esse remédio há a possibilidade de você melhorar. Depois vai melhorar e você vai continuar a sua fase certa da vida e tudo mais. Então, para esta pessoa, se ele não jejuar no meio de Ramadã e repor depois do Ramadã, sim, é certo, pode. Olha, não consegui jejuar porque o meu remédio é controlável desse gênero. Existem aqueles que, por exemplo, deram 3 vezes por dia. É para tomar quantas vezes? 3 vezes por dia. E esta pessoa tem opção que, se toma, por exemplo, um no suhur, na hora de quê? Suhur, que é aquela hora da madrugada. O outro vai tomar logo no iftar, aí tomou 2. Só um é que vai falhar, porque também do iftar para suhur não dá para tomar no meio, senão aperta o período, aquele 8 horas, então aperta o período. Então, se existe essa possibilidade de ficar com 2 vezes, que mantenha. Agora, se haver perigo de aumentar a doença por não tomar o remédio, então Allah subhanahu wa ta'ala permitiu. Se você estiver doente, não jejua no meio de Ramadã. Se estiver doente, não jejua no meio de Ramadã. Então, você vai ter que repor depois do Ramadã. Se você melhorar, repor os dias que você não jejua. Todas as pessoas podem compensar o jejum do Ramadã fornecendo alimentos para outra pessoa ou não? Fornecendo alimentos para outras pessoas, isso mediante a pessoa, por exemplo, aquilo que nós chamamos uma pessoa idosa, já tem 80, 90 anos e tudo mais, ele não pode jejuar. Se ele jejuar, morre.
Então essa pessoa tem o seu kafara, sim, ele vai comprar ou alimenta algum jejuador e tudo mais para ele. Mas agora, a pessoa que está de viagem, a pessoa que está doente e sabe que há de melhorar, mesmo pagando alimento para um jejuador, não é compensação do seu jejum. Não é uma doação facultativa que ele está fazendo, porque ele, perante Allah, vai ter que jejuar, repor aqueles dias que ele perdeu. O mesmo, a mulher, por exemplo, está no seu período, está no período menstrual, que ele vai ter que deixar de jejuar quando entra no período menstrual. Não pode jejuar. Não tem que dizer, mas eu posso jejuar, não tem nada. Não pode, é ordem de Deus. Está neste período aqui, não jejua. Então não tem nada já, como eu não jejuo, então vou alimentar, a um pobre vai igualar ao meu jejum. Não iguala, porque você depois vai ter que repor esses dias. A mulher está grávida, e aqui quando a mulher estiver grávida, que não pode jejuar em dois aspectos. Se você jejuar, vai prejudicar o bebê que está lá dentro, não jejua. Senão esse teu jejum vai ser o quê? Haram, em vez de ser o bom, você vai ser pecador. Porque está a prejudicar uma vida que está dentro de você. Se você ver que, olha, se eu jejuar, ou vou prejudicar ao bebê, ou vou prejudicar a mim mesmo, também não jejua. Para não prejudicar nem a você, nem ao bebê. O mesmo acontece, está a amamentar, não está a jejuar, porém está a amamentar. E você sabe, se eu jejuar, haverá menos leite para o bebê. Não jejua. Veja como Allah subhanahu wa ta'ala, aí por isso nós falamos que Deus não quer nós passarmos fome. Deus quer a nossa obediência. Só por causa do bebezinho e tudo mais, você tem receio que não haverá leite para ele, não jejua. E não quer dizer que você não vai repor, não. Quando terminar de amamentar, depois você vai repor quanto dia você não jejuou. Allah subhanahu wa ta'ala é tão misericordioso que ele, nem que seja fora de Ramadã, Allah vai aceitar o seu jejum. Se por acaso ela deixar de amamentar depois de 2 anos, pode acumular o jejum? Pode, acumula quando você quiser. Acumula quando você quiser. São um mês mais outro mês e tudo mais. Pode acumular. O Sheikh já chegou? O Sheikh chegou? O Sheikh já chegou? Se chegar, por favor, dê-me um sinal. E se a mãe tirar o leite e guardar o leite? Essa é outra situação, porque hoje a tecnologia é tanta que a gente às vezes sabe, nós não conseguimos responder muita coisa. Existem, por exemplo, algumas mulheres que tomam comprimidos para não entrar no período menstrual. Será esta forma de fazer é boa para eu quero completar todo o Ramadã, não quero quebrar. Aí toma um comprimido para o quê? Impedir aquilo da menstruação. Só que existe um perigo. Allah subhanahu wa ta'ala colocou aquele ciclo menstrual para a limpeza do útero, onde há de ficar lá um bebê. E quando você impede aquilo, você está fazendo o quê? Você está juntar uma sujeira que Allah poderia limpar, você está juntar lá, está fazendo coagular aquilo. E pode prejudicar a você. Em que aspecto? Pode prejudicar a sua saúde ou pode prejudicar o seu bebê que poderia estar num conforto, você impediu colocar ele num conforto. Então, tome os comprimidos mediante um conselho. Então a pessoa terá que tomar esses comprimidos sob controle e sob consciência e conselhos ainda médicos. Que olha, vai prejudicar a você ou não vai prejudicar a você. Não é assim que olha, eu vou tomar para não fazer isto aqui, não. Mas mediante a um olhar religioso, se você fazer aquilo ali, se não te prejudica, não caiu nenhuma gota, então continua o seu jejum, não tem problema. Mediante a um olhar religioso, é a mesma coisa as pessoas que vão no Hajj, né? Vão no Hajj, vão no Umrah, porque naquela situação também existem certos atos que a pessoa não pode fazer. Então, se a pessoa tomou um medicamento desses para não se impedir de fazer aquele ciclo todo, pode tomar? Pode. Então, mediante o Shariat, não proíbe.
Mas guardar o leite é uma coisa... Agora, guardar o leite é uma coisa outra que, por exemplo, se você tirou o leite, guardou para alimentar a criança e você continua a jejuar, aí não tem nenhuma relação, não tem problema, continua a jejuar. Porque você já fez o receio era de quê? Do bebê. Você já fez, já deu o direito do bebê, já guardou o leite para ele. Agora, a mulher, por exemplo, está a amamentar ou está a dar criança e tem que provar o alimento ou tem que mastigar o alimento para o bebê. Aqui não tem, né? Porque tudo deixam para babá. Então o bebê o que ganha? Aqui as mães tudo deixam para babá. Mas existem aquelas mães que mastigam os alimentos para o seu bebê. Se você mastigar o alimento, dar ao seu bebê, será que você quebrou o jejum? Não, não quebrou. Desde que você não engole. Desde que você não engole. Então pegou o alimento e tudo mais de amendoim, mastigou e tirou, deu o bebê para comer, então não quebrou o seu jejum. Porque você não engoliu, você só mastigou. Escovar. Que a pessoa às vezes acorda às 7 horas e tudo, mas vai no serviço. Aí começa a pensar, gente, eu vou assim? Eu vou assim? Então, será que pode escovar? Sim, pode escovar. Não tem problema, escovar não quebra o seu jejum. O que vai criar um pouco de obstáculo no seu jejum será como é que chama? A pasta dentífrica. Como é que é? A pasta de dente. Aquela pasta não quer dizer que quebra o jejum, não quebra o jejum. Porém, a gente tende a evitar em situações que a pessoa às vezes quando está a escovar, porque aqui existem certos minerais, ou seja, certos compostos que podem alimentar o seu estômago. Então a pessoa por isso diz, olha lá, evita, mas não quebra. Se a pessoa escovar com pasta dentífrica também, ninguém vai dizer que já quebrou o seu jejum. Não quebrou, só que evitar é melhor. Tem algumas pastas de dente que contêm açúcar. Ainda está vendo? Ainda está a colocar, contém açúcar, que é um tipo que alimenta o organismo. A gente vai sentir o sabor da pasta. Aí o sabor é normal. Sentir o sabor, isso é normal. É a mesma coisa a pessoa, por exemplo, quer tomar banho. E vocês sabem, o banho obrigatório, um banho obrigatório, que nem, por exemplo, depois do jogo. Quando eu falei depois do jogo, entenderam? Então, um banho obrigatório sempre torna-se completo depois de colocar água na boca, água no nariz e todo o corpo. Se você não colocou água na boca, não colocou no nariz e tudo mais, o teu banho não está completo, fica sabendo. O banho obrigatório, que é o banho depois do jogo, o banho depois dos dias, da mulher especialmente, depois dos dias e tudo mais, fica obrigatório. Como a gente se lavar aquele banho, então coloca água na boca, água no nariz e para além da intenção, a pessoa terá que ter intenção que eu estou a fazer o quê? Esse banho obrigatório e tudo mais para a limpeza da minha pessoa e tudo mais. Porém, as obrigações do banho são 3: água na boca, água no nariz e todo o corpo, certo? Agora, acontece que a água não tem. Só água do mar, você está lá na praia e tudo mais. Depois do jogo você vai tomar banho na praia. Aquela água é salubre, é salgada, não é? Pode tomar banho aquela água? Sim, pode. E vai fazer o mesmo método? Vai. Está de jejum, não tem problema. Faz também, toma banho aquela água e também pode fazer, coloca o mesmo sentido e tudo mais, é válido. Tem que lavar o umbigo também, né? Por favor? Lavar dentro do umbigo. Lavar dentro do umbigo não, quer dizer, no banho obrigatório aconselha-se, esta não é obrigação, é um conselho, que antes da gente entrar no chuveiro e tudo mais, pelo menos lavar as partes íntimas, não para não se espalhar aquela toda. Então primeiro lava-se com aqueles chuveirinhos e tudo mais, lava a parte íntima, lava, depois é que toma banho e não esqueça todos os lugares onde se dobra o corpo. Porque a água é para penetrar em todo o corpo. Então, seja aqui entre os braços, onde se dobram os joelhos e aqui tudo mais no umbigo, em toda parte, a água não pode deixar nem sequer um cabelo seco. E aí ficou. E o cabelo obrigatório. Se
Se jogou, obrigatório molhar todo o corpo, com o cabelo junto. Agora existe, e se trançar o cabelo? Eu aqui estou a trazer as perguntas aí, né? Não são você que está a perguntar. E se trançar o cabelo? Se trançar o cabelo, a obrigação é nas pontas do cabelo, como é que entre o cabelo e a raiz, a cabeça. A água pelo menos penetrar lá, não precisa destrançar o teu cabelo, não. Pelo menos a água que atinge o couro da sua cabeça. Então faça toda a forma de colocar os seus dedos lá dentro do cabelo e tudo mais, não tem problema, não precisa destrançar. Se o creme dental não é recomendado, e aquele enxaguante bucal? Então, existe aquele também, pode fazer magma, pode. Não tem problema. Você colocou uma coisa, foi assim, é só não engolir, porque só está na boca. Tem que ser aquele sem álcool. Pode sim, a pessoa pode colocar na boca, que é para não ter um mau hálito, né? E tudo mais. Então pode colocar na boca, não tem problema nenhum. É só não ingerir, não engolir. Em situações em que a pessoa estava a colocar água ou qualquer essa coisa tudo mais, e de repente sentiu, entrou. Vai quebrar logo na hora o seu jejum? Se foi por engano, não quebra o seu jejum, continua o seu jejum. Então esse aqui, khata. Esse é um engano. A pessoa estava a colocar água, estava a bocejar e tudo mais, aí a água entrou. Então não quebra o seu jejum, continua com o seu jejum, porque foi um engano. Vai pôr mais outro dia, esta é outra questão. A pessoa estava, como é que é? Você estava a dormir ou então estava acordado, tem aquelas pessoas que trabalham na loja, sempre chega alguém, opa, um cafezinho e tudo mais, e você chegou na loja de alguém, um cafezinho e tomou logo o cafezinho e esqueceu que estava de jejum. Quando termina o último golo, por quê? Estava de jejum e esqueci. E agora? Continua com o seu jejum, meu querido. Continua com o seu jejum. Allah sabe por que te fez esquecer. Então pode continuar com o seu jejum. Então são essas situações, só que agora já está na hora de Maghrib. Nós vamos fazer Maghrib e o Sheikh Mohamad não virá. E vocês querem continuar depois de Maghrib ou vamos parar aqui? Existe ainda muita coisa que eu vou vos explicar acerca do Ramadã. Por isso depois de Maghrib, o Sheikh Mohamad convosco faz salat aqui. Ou lá, onde é que é melhor? Vamos fazer lá salat e depois a gente continua. Sim, quero ouvir a tua pergunta. Era isso, de esquecer. Então, tem duas coisas. Uma coisa é esquecer, outra coisa é engano. Não é esquecer. Por exemplo, khata é o quê? Por engano. A pessoa estava a escovar, sabe que está de jejum, não queria colocar, não queria engolir, nem nada. Porém, por engano, a água entrou. Ou então a pessoa esqueceu e tudo mais, essa é outra coisa. Então, em duas situações continua o seu jejum e aí que vai repor ou não vai repor, quantos vai repor, 60 ou um dia, isso é outra questão, que a gente ainda não falei quanto é que vai colocar. E qual era a pergunta tua, Leila? Minha pergunta? Sim, parece que ela levantou o dedo. Não, já respondeu. Ora. Então, depois de Maghrib, inshallah, vamos continuar com o hadith. Existem mais outros dois hadiths para esclarecer acerca do jejum. Hoje falamos mais de jejum, que é porque logo é segunda-feira, né? Que vamos começar o jejum. Então, temos que esclarecer. Mas amanhã à noite, o chefe fala de 8 dias da noite vai ter a oração? Tarawih. É capaz, se a gente vier avistar a lua amanhã, então à noite começa logo a oração. Vocês descobriram uma coisa? Vou fazer uma pausa. 3 minutos antes deu-se o adán nos telefones. E agora está a dar a banda aqui. Qual é o adán que vocês vão seguir no Ramadã? Essa é uma pergunta que depois... Dá para confiar nos aplicativos? Qual é que a gente vai confiar no aplicativo, então? Quando e qual que a gente vai confiar nos aplicativos? Depois de Maghrib vamos entender isso. Depois começar. Bismillahirrahmanirrahim. Então terminamos acerca da doação do Islã no meio de Ramadã. A pessoa que dar qualquer coisa a um jejuador
seja coisa de comer, coisa de vestir, para tirar recompensas. Sim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: aquela pessoa que dá de comer a um jejuador ou deu de beber água, leite, qualquer coisa a um jejuador, Allah subhanahu wa ta'ala fará com que tenha recompensas iguais àquele do jejuador. Porém, sem se diminuir nada no jejuador. Não irá se diminuir nada. E outro contexto é o que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz acerca dos direitos humanos. Que a pessoa que tiver seu funcionário, por exemplo, o funcionário está a jejuar, o funcionário é um muçulmano, está sob o seu controle. Então, man khaffafa, a pessoa que diminuir os trabalhos dele, considerando a ele que, olha, ele está a jejuar, ele também deve estar cansado, igual a mim. Então, diminuiu a sua tarefa, diminuiu o peso da sua tarefa, Allah subhanahu wa ta'ala também irá dar o quê? Ghafara Allahu lahu wa ataqahu minan nar. Então, Allah irá perdoar os seus pecados só por você aliviar o trabalho de um funcionário seu no meio de Ramadã. Allah irá perdoar os seus pecados e Allah irá salvar você do fogo do inferno. Este funcionário que se fala aqui não está escrito funcionário, aqui está escrito escravo, mamluk, escravo, naquele tempo da escravatura. Então, se escravo tem esta obrigação de a gente diminuir o seu peso no meio de Ramadã, para o funcionário, então é ainda melhor, porque ele é um funcionário, um muçulmano, está a jejuar igual a nós, da mesma forma que a gente fica cansado, ele também fica cansado. Então, também o mesmo escravo, também é pessoa igual a nós, porém, da mesma forma que nós ficamos cansados, ele também fica cansado. Por isso, no meio de Ramadã, aconselha-se o quê? Diminuir um pouco o peso dos funcionários, o peso das pessoas e tudo mais que trabalham, para eles também jejuarem com aquela toda tranquilidade, jejuarem com fé, e Allah irá recompensar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse que existem 4 coisas que vocês terão que fazer muito no meio de Ramadã. O que é? 2 coisas para o vosso benefício e 2 coisas para agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. 2 coisas que nós temos que fazer para o nosso benefício e 2 coisas que temos que fazer para agradar quem? Ao nosso Criador. Quais são estas coisas? فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكما فشهادة أن لا إله إلا الله واستغفرونه. Primeiro, a pessoa sempre tentar o máximo de recitar sempre La ilaha illallah, La ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. Sempre, o Ashhadu anna Mohamad Rasulullah. O meio de Ramadã, tentarmos conectar a nossa pessoa, a nossa alma para Allah subhanahu wa ta'ala. Então, sempre testemunhar, sempre saber que eu estou a jejuar para Allah. Então, sempre pronunciar o máximo possível Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. E a segunda coisa é astaghfirullah, pedir perdão. Pedir perdão. Afinal de contas, nós estamos a jejuar para agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, nós estamos a fazer tudo para Allah nos perdoar os nossos pecados. Então, temos que ser humildes perante Allah. Temos que pedir a Allah para nos perdoar as nossas falhas, perdoar os nossos pecados. Essas são 2 coisas que temos que fazer para agradar quem? Allah subhanahu wa ta'ala. Então, recitar sempre La ilaha illallah e pedir sempre perdão, astaghfirullah, a pessoa sentir um remorso das suas ações, das suas más ações, para que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia de nós. E as 2 coisas que temos que pedir a Allah subhanahu wa ta'ala o mês inteiro de Ramadã. Primeiro, pedir fas'alullah al-Jannah, pedir a Allah sempre para nos introduzir no seu paraíso. O Jannah, Allah preparou para nós, porém, entrará no Jannah com a misericórdia de Allah. Não é pelas nossas ações, nós não temos ação se nós trazermos tudo que nós praticamos do bem, todas as nossas orações, toda a nossa peregrinação, Hajj, caridade, tudo, se nós trazermos perante Allah, perante quem? Allah, e Allah trazer um copo de água
de dizer, olha, quanto é que você paga este copo de água que você bebeu lá na terra? Quanto equivale um copo de água? Quanto equivale? Qual é a ação que a gente pode pagar aquele copo de água? Não há, não tem nenhuma ação. Se Allah trazer no lugar daquilo tudo que nós praticamos, Allah trazer o ni'mat, a bondade de a gente ingerir o alimento. Só ingerir, não é mastigar, ingerir. Quanto é que a gente paga? Imagina a pessoa comer, mastigar, mas na hora de ingerir não conseguir. Na hora de querer engolir, não conseguir. O que adianta a pessoa comer? Então, existe Allah pode retirar esta. Já imaginaram, a pessoa às vezes fica engasgada só com um grauzinho de arroz, não é? Um grauzinho só, entra num lugar errado e a pessoa perde graça de comer e perde, vai no hospital e tudo surgia só por causa de um grauzinho de arroz. Então, ingerir é uma grande bondade de Allah que não se paga. Por isso, nós temos que pedir sempre a Allah o paraíso, pedir sempre o paraíso. E o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aconselhou a nós: se estiveres a pedir o paraíso, pensa o paraíso mais alto. Fas'alullah al-firdaus. Não tem problema, porque Allah é que dá, não é qualquer humano que tem avareza, não, é Allah que vai dar. Então pensa o paraíso mais alto. Então pensa Allah o paraíso al-firdaus, o Jannat al-firdaus, que é o mais alto grau. Então não tem problema, pode pedir. E outra coisa, fas'alullah al-jannah, e outra coisa, ta'awaduna minan nar, pedir refúgio de Allah contra o inferno. Pedir refúgio, pedir a Allah, Ya Allah, faça-me do inferno, Ya Allah, salve-me do inferno, porque não merece nós. Allah subhanahu wa ta'ala, da forma que Allah preparou o inferno, aparece nos hadith que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que o inferno foi preparado em etapas. Uma certa etapa ficou vermelho, quente e vermelho. E quantos? 70 vezes ou 70.000 vezes mais do que o fogo mais quente desta terra. Essa foi a primeira etapa. Ficou o quê? Vermelho. Depois foi na segunda etapa que ficou branco. Mais do que vermelho. Ficou já branco, não se via nada de vermelho. E depois foi outra etapa que ficou já escuro. Então, a etapa pior. Então, tudo isso é qual ficou o que? O inferno. Então, nós temos que pedir a Allah para nos afastar do que? Do inferno. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala fez com que o mês de Ramadã dividisse em dezenas. Primeira dezena é de rahma, de misericórdia, que Allah subhanahu wa ta'ala derrama a sua misericórdia para a humanidade. Todos aqueles jejuadores e tudo mais, aí começa a pedir sempre misericórdia, no tempo em que Allah subhanahu wa ta'ala acorrenta os satanás, acorrenta todos os shayatin lá, e Allah faz com que as portas do paraíso estejam abertas para os jejuadores, e Allah faça com que os anjos, ordena todos os anjos, vocês têm a tarefa de 30 dias para fazer o quê? Só para dar amém, que assim seja. Aceitar ou fazer esforçar para a oração dos meus servos, dos meus crentes servos, chegar até Allah subhanahu wa ta'ala. Então os anjos ficam espalhados no mundo todo a falar o que? Amém, das orações dos crentes. Então essa é a primeira dezena de misericórdia, de rahma. E a segunda dezena é de maghfirah, é de perdão. Allah perdoa os pecados. Allah perdoa os pecados da humanidade. Allah, de todo aquele que levanta e chora perante Allah. E a terceira dezena é a dezena de Itqu minan nar, que Allah salva do fogo do inferno. As almas que podem ser aquelas criminosas que estavam destinadas ao inferno e tudo mais, mas que no seu coração tenha a unicidade de Deus, la ilaha illallah, Allah um dia salva ele. Então, é na última dezena que Allah subhanahu wa ta'ala diz que Itqu minan nar, salvação do fogo do inferno. Então, 4 coisas que Rasulullah disse terá que pedir o máximo. Primeiro, sempre recitar La ilaha illallah. Segundo, sempre La ilaha illallah astaghfirullah, pedir perdão a Allah. Terceiro, pedir paraíso. E o quarto, pedir refúgio contra o fogo do inferno, no meio de Ramadã. Um dia desse, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando estava próximo ao meio de Ramadã, ele subiu no mambar, subiu no púlpito, como se fosse numa sexta-feira,
quando o Rasulullah subiu no púlpito, logo no primeiro degrau ele disse amém, assim seja. No segundo degrau disse amém. No terceiro degrau disse amém. Aí fez toda a palestra, terminou e tudo. Quando desceu, os sahabas não deixaram não, perguntaram, Ya Rasulullah, hoje escutamos uma coisa que nunca terá ouvido, o que é isso? Rasulullah disse, o que foi? Será, olha, logo quando você subiu o primeiro degrau, você disse amém. Segundo amém, ele disse sim. No primeiro degrau, quando eu subi logo o primeiro degrau, o anjo Gabriel apareceu, o anjo de Ibrahim apareceu perante mim e disse, seja afastado da misericórdia de Allah aquela pessoa que chega ao meio de Ramadã e ele não se beneficia do Ramadã. Ele não aproveitou das virtudes do Ramadã. Então eu disse amém. Eu disse amém, assim seja. No segundo degrau, ele voltou e começou a falar a mesma coisa e disse, seja afastada da misericórdia de Allah aquela pessoa que no Ramadã ou fora do Ramadã tem os seus pais vivos, um deles ou os dois, porém ele não aproveitou a eles como meio da sua entrada no paraíso. Não utilizou os seus pais como meio da sua entrada no paraíso. Em que aspecto? Que ele não serviu os seus pais, ele não cuidou dos seus pais, ele não cuida dos seus pais, ele não pede oração para os seus pais, que olha, pai, faz uma oração para mim, ou não faz uma coisa boa que obriga os pais a fazer uma oração para você, porque às vezes você faz uma coisa boa, o pai fica tão satisfeito e o pai faz logo o quê? Tira uma palavra boa, uma palavra que logo chega no seu. E aquele dua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse que o dua, a oração de um pai para o filho, não tem nenhum véu que pode impedir. Não tem. Vai direito para quê? Para Allah. A oração, o dua de um pai para o filho, oh Allah, faça com que meu filho faça isto aqui. Faça com que meu filho tenha este grau. Então aquilo vai diretamente para Allah. Então, isto, quando é que sairá esta oração? Sairá quando nós fazermos uma boa ação que possa agradar ao nosso pai, ou aos nossos pais. E o terceiro degrau é quando o Jibrail ainda aparece e diz que seja amaldiçoado, seja afastado da misericórdia de Allah, aquela pessoa que escutando o nome de Mohamad, ele não diz sallallahu alaihi wasallam. Aí logo nós escutamos que a ordem de Allah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, que olha, Allah e os seus anjos, eles enviam saudação para os que enviam bênçãos para o seu profeta. Ya ayyuhalladhina amanu, vocês também que têm a fé, vocês que são mu'min, sallu alayhi. Também vocês terão que ter o hábito de enviar saudação, enviar bênçãos, pedir bênção de Deus para o Mohamad sallallahu alaihi wasallam. E aqui aparece também que a pessoa, quando escuta o nome do nosso querido Mohamad, sempre falar o quê? Sallallahu alaihi wasallam. Então este é um dever também de todos os muçulmanos. Então nós temos esta situação, que nós temos que aproveitar o máximo meio de Ramadã para as nossas orações, para as nossas... Agora, chega acerca de doação. Será o zakat, né? A doação obrigatória é só no Ramadã ou é mais no Ramadã? Por que as pessoas sempre têm o hábito de tirar o seu zakat no meio de Ramadã? As pessoas têm o hábito de tirar ou de fazer o cálculo do seu zakat. Sabe o que é zakat? Aquela doação que nós estudamos aí, que o Islã tem 5 pilares, né? Primeiro Shahada, depois Salah, depois o terceiro é o quê? Zakat, antes do Ramadã e Hajj. Então, por que as pessoas doam mais no meio de Ramadã? Por quê? As pessoas aproveitam no meio de Ramadã porque uma ação obrigatória no Ramadã é igual a 70 fora de Ramadã. Então imagina a pessoa que deu o seu zakat, que é obrigatório dentro do Ramadã. Aí Allah subhanahu wa ta'ala concede como se ele tivesse contado quantas vezes, tivesse gastado 70 vezes. Então por isso as pessoas têm, então quem tiver essa obrigação do seu zakat, terá que procurar um alim, uma pessoa sábia que sabe dos assuntos religiosos, para fazer os cálculos, fazer os seus cálculos, porque não é qualquer maneira que você tira o seu dinheiro e logo está aqui no zakat. Isso aí não se chama zakat, isso chama-se sadaqa, é caridade.
Se você tira, seja 100, 200, 300, sem cálculo, você doar, isto não é zakat. Se você não calcular, não é zakat. O zakat é calculado. Por isso se diz que é 2,5% da sua riqueza anual. É calculado pelo quanto você tem, quanto tempo tem. Porque não é qualquer pessoa. O zakat, a obrigação do zakat tem nisab do zakat, quer dizer, uma meta de quando você pode iniciar obrigatoriamente pagar. Isso chama-se nisab do zakat. Que a pessoa tem uma meta. Não é qualquer dinheiro, por exemplo, eu só tenho 300 reais e estou a dever 500 reais. Aí tenho a obrigação de pagar o zakat. Não é assim as coisas. E outra coisa, é que eu estou a dever 5.000 reais, porém a dívida que eu tenho é uma dívida comercial. Será pago de pagar o zakat? Também, por isso eu digo, quando é no assunto de zakat, procure uma pessoa, um alim, para vocês esclarecerem toda a situação, que tipo de dívida você tem, se é dívida comercial ou se é dívida doméstica, porque o que é isso? Quem, por exemplo, é comerciante, ele sabe o que é dívida comercial. Lida com o banco, essa coisa toda, porque como é que você vai à frente da sua loja, como é que você vai sem mexer com o banco, ou sem mexer com algumas coisas aí e tudo mais. Então, aquela dívida não te impede você fazer hajj, não te impede você pagar o seu zakat. Agora, dívidas domésticas são aquelas que você não tinha nada, você tinha que dever e está pagando tudo mais. Esse daí precisa de ajuda. Ele não tem nada, aquele maneira ele emprestou de tal fulano porque não tinha nada. Então, esta aqui será, se ele tiver, vai pagar o zakat logo? Não. Então, isso aí você terá que procurar alguém. E ainda, o tal nisab do zakat para saber qual é a mínima meta que a pessoa terá que pagar o zakat. Também tem meta, não é qualquer valor. E ainda tem quanto tempo você ficou com aquela meta. Não é para eu ganhei na lotérica e tudo, uma loteria, 15 milhões. Quanto tempo, há 2 meses atrás, ganhei 15 milhões, agora já ficou obrigatório para zakat? Não, ainda não está obrigatório para zakat. Para além de que o teu dinheiro, não estou a falar para ele jogar, estou a falar o dinheiro em si, porque olha, jogar lá, estamos a falar, é haram. Nem que você ganhe milhões, é haram. Quem joga lá e tudo mais melhor, parar, porque Allah já falou diretamente: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. Então, infelizmente, hoje tem muitos muçulmanos que estão a tentar essa sorte por tantos anos, qualquer dia vão ganhar. Mas sempre, cada R$1 que você está a jogar ali, na billah, é perigo. Então, nem que a pessoa ganhe na lotérica e tudo mais, ainda não chegou à fase de zakat, até passar 1 ano, com aquele valor, qual o mínimo que a gente terá que saber quanto é que é o mínimo. O Sheikh Mohamad também já nos explicou qual é o mínimo de zakat, já falou, né, na aula de zakat e tudo mais. Então tem essas condições. Por isso as pessoas pagam mais no mês de Ramadã. Porém, nós vamos terminar as aulas aqui, inshallah, agradecemos bastante o esforço que vocês tiveram. E alguém tem pergunta acerca de Ramadã? Vamos. Agora falando dos aplicativos, né? Aplicativos. Pode confiar ou não? Então, aqui eu trouxe esses calendários aqui para nos esclarecer exatamente como seguir esses calendários. Vocês podem ver aqui onde está Imsak e Fajr, por favor. Porque muitas vezes lá eu ouvi muitas pessoas saíam de casa no tempo de manga, né? Que não na África lá tem muita manga e tudo. Aí saía de casa para Fajr, está a comer a manga e tudo, mas já se deu a gana 15, 20 minutos e ainda continua a comer. Só joga quando está fazendo o wudu para solar, que está no Ramadã este. Então por isso às vezes é preciso esclarecer antes. Olha, aí onde está Imsak, está a ver onde está a linha amarela? Imsak. Não é o princípio de comer, desculpa, não é o princípio de comer, é o fim de comer. Onde está Imsak é quando você termina de comer. Quando você termina de comer, quando chega esta hora você tem de parar de comer.
Você veio comendo toda noite. Chegou este horário onde está amarelo, é para você parar de comer. Certo? Aí onde está Fajr, né? Onde está vermelho, aí é a hora que você pode fazer o adhan de Fajr. Aqui já entrou já o adhan de Fajr. Por isso a diferença é mais ou menos de 2 minutos. Logo começa o que? O adhan de Fajr. Deram esses 2 minutos mais ou menos. Aqui, onde está Maghrib ou pôr do sol, 5:28. Onde está na linha, na coluna aí, verde. Sim, aí para começar a comer. Aí pode começar a comer. Aqui para quem quebra sempre nas mesquitas, para quem quebra sempre o seu jejum nas mesquitas, é logo depois do adhan, né? Faz o adhan, aí eu anuncio que agora pode começar o quê? A comer. Agora, tem pessoas que dizem, não, espera mais 1 minuto, espera mais 2 minutos, espera. Não é bom isso, não. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aconselha que o melhor jejum é aquele que é retardado o seu suhoor e adiantado o seu iftar. Quer dizer, até aqui, imagina lá, entre 5:21 para 5:23, logo já entrou o Fajr. Então são 2 minutos. Então você comeu até esta hora aqui, está bom demais. Não precisa comer até meia-noite, deixar de comer 0 hora, 2 horas e tudo mais. Apesar, é autorizado, mas se você acordar 5 horas, né? Acordou 5 horas, começou a comer das 5 até 5:15 ou até 5:20, está bom demais. Então, e iftar, chegou 5:28, está bom demais, começa a comer, não tem problema, porque já está aqui, já se pôs. Este horário está aqui, está mostrando que assim o sol já se pôs. Nesta hora, o sol já está a pôr, não tem problema. Agora esperar até 5:35, até começar a ver estrelas, não precisa até ver estrelas. Porque tem essa gente, mas ainda não estamos a ver, não precisa. Este aqui é melhor horário. Sim, dúvida qual é? Não é dúvida, mas é que assim, quando as pessoas quebram o jejum dentro da mesquita, a gente quebra com um copo d'água e 3 tâmaras. Certo. Se a pessoa vai quebrar o jejum em casa, ela faz a mesma coisa? Essa não é regra do muçulmano quebrar com 3 água e 3 tâmaras. Não é regra do Islã. Não é regra do Islã. Isto aí é só um sistema de as pessoas fazem aqui tudo mais. Você pode quebrar o jejum com água, simplesmente água, com suco, com chá, menos cigarro. Porque cigarro não é comida, não é quebrar o jejum, fumadores, não é quebrar o jejum com cigarro, por favor. Quebrem com água, com suco, com qualquer outra coisa, com qualquer comida. Comida, né? E pode. Agora, essas 3 tâmaras, o tâmara, por exemplo, o tâmara ficou habitual porque é uma comida árabe, é uma comida praticamente que o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam quebrava. A cultura deles era essa. A cultura da Arábia Saudita era essa, tâmara, água. Mas não é, e se a gente fazer com niyat de sunna, que isso aqui o Rasulullah fazia assim, está bom demais. E quem não tem? Então, não é obrigação que tem de quebrar com tâmara ou com água. Eu falei, as tâmaras, o sunnat de comer a tâmara é comer ímpar. Não quer dizer que só pode terminar no 3, não. Pode comer uma, tá bom. Pode comer 3, 5 e comer 2 também não tem problema. Não tem pecado nenhum se comer 2 tâmaras, ou 5 ou 20, não tem problema. Pode comer. Pode comer quanto quiser. Esse 3 é só uma forma de que o Rasulullah gostava de comer tâmaras de uma forma ímpar. Não é obrigação. Uma obrigação. Deixa eu perguntar uma coisa, Sheikh. E assim, antes de iniciar o jejum, precisa na madrugada tomar banho, né? Fazer a purificação de todo o corpo. Não, por favor. Não é obrigação de tomar banho também para jejuar. Então, a não ser, eu falei entre aspas, né? A pessoa jogou e tudo mais, estava a jogar e tudo mais, aí sim, tomar banho torna-se obrigatório por causa do jogo, não por causa do jejum, por causa do jogo, porque ainda com aquele coisa do teu banho, você tem que fazer fajr. E atenção, não adianta ser santo só de jejum e não ser santo das orações. As pessoas às vezes desleixam as orações e só ficam a jejuar. O que é Islã, afinal de contas? O Islã não é só jejum. 5 orações também é Islã. É ainda obrigação também. Da mesma forma que o jejum é obrigatório, 5 orações também é obrigatório.
Então nós temos que manter firme em nossas 5 orações junto ao jejum. Afinal, o jejum ainda é uma vez por ano e jejum e solar é todos os dias. E a gente fica tão negligente do solar e só pensa no jejum. Então, também, para o nosso temor, o temor entrar dentro de nós, temos que manter o quê? As obrigações que Allah deu. Certo? Então, eu só estava a esclarecer. A intenção no jejum. Aconselha-se que a intenção para o jejum inicie à noite. Inicie à noite, ou seja, um dia antes. Por quê? Porque é uma coisa contínua, é uma coisa que você terá que terceira, olha, amanhã eu vou jejuar. Não é facultativo o jejum. Então, a intenção não é obrigatório que seja a intenção que verbal. Não é preciso que você fale. Mas existem alguns calendários que vem lá que começa a Nawaitu an asuma al-yawma lillahi ta'ala, ou tenciono jejuar hoje ou amanhã e tudo mais para Allah ta'ala. Se falar aquilo ali pode, mas a intenção trouxe Tamara também. Então, mas a intenção é uma coisa íntima. Por isso se aconselha para qualquer obrigação, qualquer jejum obrigatório, a sua intenção seja o quê? Um dia antes ou então naquela noite, antes daquela ação. Enquanto que o jejum facultativo, esse câmara, né? É gostoso. Não açucarado não, é assim mesmo. Então, enquanto que o jejum facultativo mesmo que você depois de Fajr, por exemplo, já fez Salat al-Fajr e pensou, olha, hoje ainda não comi nada, deixa lá jejuar, aí jejuou. Não tem problema naquela hora e tudo mais. Ao invés de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saía de Fajr, depois de Fajr chegava em casa, já são 7 horas, 8 horas, dizia, olha, tem alguma coisa para comer, tem café da manhã? A mulher dizia, não tem. Aí dizia, então tá bom, eu estou de jejum. Então tá, eu estou de jejum. Então, o jejum facultativo, Allahu Akbar, Allah. Já imaginou, se você desse 3, eu não teria. Não é com 3, filho? Hã? Não é com 3? Então, por isso eu falei, se ele desse 3, eu não teria. Ainda bem que chegou uma só, mas eu tenho mais. Tá bom. Então, desculpa. Então, por isso está dizendo que o jejum facultativo pode-se fazer o quê? Qualquer altura, desde que a pessoa não coma nada. Agora, o jejum obrigatório é melhor a sua intenção seja antes. Seja naquela noite e tudo mais que a pessoa tem intenção de jejuar logo amanhã. Então, o banho não é obrigatório que todo dia você toma banho para jejuar. Não, para jejuar não precisa tomar banho. Desde que você saiba que eu estou limpo e tudo mais. O mesmo também para solar. Muita gente acorda todo dia no Fajr, toma um banho primeiro, depois é que faz a oração de Fajr. Eu falei aqui, não é obrigatório tomar banho para o Fajr, a não ser se haver algum incidente durante a noite. Tá bom? E tem aqui outro, a intenção ao quebrar o jejum. A intenção ao quebrar o jejum. Existem alguns calendários que aparecem um dua. Aqui não tem. Alguns calendários. Tem aqui. Em cima. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Dhahaba ad-dam'u wa abtallat al-'uruq wa thabata al-ajru insha'Allah ta'ala. Este, por exemplo, é uma prece, é um dua ao quebrar o jejum. Será obrigatório? Não, não é obrigatório. Você pode falar o mesmo também como está aí, ou como é que em árabe, ou então pode falar em dialeto, em português, ou em qualquer idioma, e também só o falar Bismillahirrahmanirrahim serve. O que quer dizer? Allahumma ou Allah, laka sumtu, para ti eu jejuei, wa ala rizqika aftartu, e com seu sustento eu quebro o meu jejum. Dhahaba ad-dam'u, já saiu toda aquela ansiedade, ou seja, como é que o ad-dam'u pode ser a sede, ad-dam'u pode ser a ansiedade. O abtallat al-'uruq, e as minhas veias já estão renascidas praticamente, Allah já sustentou as minhas veias. O thabata al-ajru, e a recompensa já se manteve se Allah subhanahu wa ta'ala desejar. Quer dizer, o meu jejum já foi sustentado e Allah já deu também recompensas. Então, isto aqui não é obrigatório que você leia sempre ao quebrar o jejum.
Você pode falar Bismillahirrahmanirrahim ou qualquer dua que a pessoa sabe de comer também serve. Entendido? Mais outra dúvida? Já deu a gana de deixar? Então, já que não tem dúvida, agradecemos. Foi um ano e foi muito prazer para eu estar na vossa sala, autorizarem-me para ficar na vossa sala. Eu agradeço. Eu sei que o Sheikh Mohamad poderá também terminar este ano. Mesmo assim, eu agradeço por você me dar a oportunidade de ficar convosco, inshallah. Foram poucas aulas, mas muito interessantes, eu gostei muito, bastante. E meu desejo é que vocês continuem ainda a estudar. Eu sei que a nossa amiga fica onde, mas onde é que você mora? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. É muito longe daqui. Então, é muito longe. Eu cansei ontem de sair do Paraná para aqui de carro, eu fiquei cansado de dirigir, imagina. Mas mesmo assim, nossos desejos, votos são esses que continuam firmes, estuda ainda. O Islã é vasto. O que nós estudamos ainda nem chega a uma cota daquilo do conhecimento religioso. O Islã é muito vasto e, alhamdulillah, vocês tiveram a coragem de saber, querem saber o vosso Islã. Isto é melhor. O Islã, Allah subhanahu wa ta'ala ensina a sua escolha. A primeira coisa que Allah deu ao Rasulullah sallallahu alaihi wasallam acerca do Islã é o conhecimento. Iqra, leia, aprenda, estuda, para você saber quem é o teu Senhor. Para você saber quem te criou, Allah te khalaq, então aprenda. Porque o que a pessoa vai aprender? O que Rasulullah tinha que aprender? E Allah diz no outro versículo: وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Você já se estudou, você próprio. Como é que você vai conhecer Allah se você não sabe se investigar? Você só está investigando por boleta, está investigando isto. Você já se investigou? وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Então a gente às vezes aprofunda naquilo, eu sou médico e tudo mais. Você já sentou um pouco, você meditar? Gente, eu não sou mais do que médico. Uma fruta dessas, sabe? E Allah fala no Alcorão, a tâmara disto aqui, esta tâmara, Allah fala no Alcorão, não a tâmara inteira. Allah fala metade da tâmara. Qitmir. E Allah fala, a semente, está a ver? Vocês têm semente nas mãos? Se você tirar a semente desta tâmara, tem um coiso. Está a ver? Tem um risco aí no meio. Não tem aquilo. Allah fala este risco da tâmara, este coisa aqui, Allah menciona no Alcorão. Allah menciona no Alcorão. Então, aí, se você é médico, procura saber por que Allah mencionou esse risco da tâmara no caroço, o risco do caroço da tâmara, por que Allah mencionou no Alcorão? Isso não é uma coisa de aprofundar? Isto. Porque não são todas as sementes que aparecem deste tipo. Não são as sementes todas bem cobertas. Mas esta tâmara vem com uma coisa aberta. Parece que uma coisa que está para logo nascer ou uma que está para germinar. Mas não é assim que germina. Por que Allah menciona isso no Qitmir? Como que Allah fala disto? Então, o Islã é vasto. Aprendam. Eu não estou a falar para vocês serem cheiros, não. Mas primeiro aprendermos, né? Aprendermos isso aí, a procura do conhecimento é obrigatório para qualquer muçulmano. Então, se nós aprendermos, havemos de seguir o nosso Islã com o quê? Sem nenhum pretexto, sem nada. Você vai seguir o Islã com o coração aberto. Você vai saber, eu estou a seguir o Islã, gente. Não estou a ser esforçado de nada. E não há nenhuma tempestade que vai te afastar do Islã se você aprender. E se você não aprender o Islã, você vai ser qualquer tipo de galho. Veio este aqui, vai te jogar para esse lado, outro vai te... porque você não sabe o que é o Islã. Então, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam incentivou as pessoas para aprender o Islã. E por isso eu digo, vocês são de parabéns, saíram de casa para aprender e continuem ainda. O Islã, o conhecimento não para. Continue, inshallah, Allah vai aumentar o nosso conhecimento. Jazakumullahu khair. Vamos fazer agora um pequeno dua, inshallah ta'ala, para Allah subhanahu wa ta'ala abençoar as nossas aulas, para Allah subhanahu wa ta'ala aceitar o nosso tempo. E sei que nós estamos cheios de dificuldades, estamos cheios de
preocupações, situações, mas já estamos a entrar, inshallah, no meio de Ramadã, um mês que Allah subhanahu wa ta'ala abençoa bastante as criaturas, um mês que Allah aumenta o sustento das criaturas. Então, por que não pedir a Allah para Allah aumentar o nosso sustento, para Allah? Porque, olha, o sustento, nós temos que pedir rizqan wasi'a, sustento, como é que é wasi'a, vasto, com uma condição halal tayyiba, ser lícito. Nem que você seja rico, milionário, se o seu sustento for lícito, Allah subhanahu wa ta'ala vai utilizar o seu sustento e você entrará no paraíso بغير حساب, sem nenhuma ajuste de contas. Nos sahabas haviam aqueles homens que eram ricos, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, ricos, que conseguia sozinho dar 30.000 10.000 cavaleiros. Olha, esses 10.000 deixa comigo, ya Rasulallah. Um exército de 30.000, 10.000 para uma pessoa. Eu vou dar para essas 10.000 pessoas aqui, eu é que vou dar todo o armamento, tudo o que for possível de comida, não comida. 10.000 ficam comigo. E 20.000 podem entregar a outros. Então haviam esses ricos. E são esses que entrarão também no paraíso logo no princípio. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: essas pessoas aqui, existem pessoas que aqui no dunya estão sentados nas poltronas de seda, de tudo, e no Jannah também estarão nas poltronas de seda e tudo, porque gastaram aqueles que ele tem no caminho de Deus. Então nós também pedimos a Allah para aumentar o nosso sustento, porém para gastarmos no lugar certo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barak wa sallim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma la mani lima a'tayt wa la muti lima mana'at wa la dharra lima qadayt wa la yanfa'u dhal jadd minka al jadd. اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان بالإيمان والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. Oh Allah, aceita nossas aulas, oh Allah. Oh Allah, aceita a nós, ya Allah. Oh Allah, somos, ya Allah, ya Allah, nós somos fracos, ya Allah, nós somos ignorantes, ya Allah, ya Allah, você que é todo sábio, ya Allah. Oh Allah, ensina-nos, ya Allah. Oh Allah, ensine a nós, ya Allah. Oh Allah, faça com que aquilo que pouco que nós aprendemos, ya Allah, faça-nos praticar aquilo que aprendemos, ya Allah. Oh Allah, dê-nos o tawfiq de praticar o que nós aprendemos, ya Allah. Oh Allah, aceita-nos, ya Allah. Ya Allah, aceita-nos, ya Allah, no seu din, ya Allah. Oh Allah, aceita-nos para fazer o khidmat do seu din, ya Allah. Servir a sua religião, ya Allah. Oh Allah, dê-nos a habilidade, ya Allah, de espalhar a sua palavra no mundo inteiro, ya Allah. Oh Allah, dê-nos a habilidade, ya Allah, o tawfiq de espalhar a sua palavra no mundo inteiro, ya Allah. Oh Allah, aceita-nos, ya Allah, para toda a vida, ya Allah. Oh Allah, aceita-nos, ya Allah, para toda a vida, ya Allah. Oh Allah, faça-nos servir a sua palavra, ya Allah, para toda a humanidade, ya Allah, pobre ou rico, ya Allah, de qualquer raça, ya Allah. Oh Allah, aceita-nos, ya Allah. Oh Allah, abençoa essa turma, ya Allah, e abençoa todas as turmas que passarem aqui, ya Allah. Oh Allah, abençoa a nossa mesquita, ya Allah, abençoa a nossa localidade, ya Allah, abençoa nossos irmãos, ya Allah. Oh Allah, abençoa este país, ya Allah. Oh Allah, abençoa este país, ya Allah. Oh Allah, abençoa-nos, ya Allah, nossas famílias, ya Allah. Ya Allah, nós estamos cheios de problemas, ya Allah, sociais, ya Allah, econômicos, ya Allah, oh Allah, políticas, ya Allah. Ya Allah, você que resolve tudo isso, ya Allah. Ya Allah, somos escravos, já temos, ya Allah. Ya Allah, nós somos teus servos, ya Allah, somos tuas criaturas, ya Allah. Ya Allah, nada podemos fazer, ya Allah, se você não dar-nos apoio, ya Allah. Ajude-nos, ya Allah, solucione nossos problemas, ya Allah. Oh Allah, resolve nossos problemas, oh Allah. Oh Allah, une nossos corações, oh Allah. Oh Allah, une nossos corações, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Oh Allah, você sabe os problemas sociais que temos, ya Allah, com nossas famílias, ya Allah, com nossa esposa, nosso marido, ya Allah, nossos pais, ya Allah. Você que pode resolver isso tudo. Ya Allah, você que pode resolver tudo isso, ya Allah.
Ya Allah, um dia desse, Ya Allah, estamos a aproximar o meio de Ramadã, estamos a implorar a Ti, Ya Allah, só misericórdia, Ya Allah. Oh Allah, aceita nossas orações, Ya Allah. Oh Allah, aceita nossas orações, Ya Allah. Ya Allah, faça com que o meio de Ramadã seja o meio do Coran, Ya Allah. O mês que foi revelado o Coran, Ya Allah, faça com que o nosso lábio, a nossa língua, Ya Allah, leia o Coran, Ya Allah, o nosso coração receba o Coran, Ya Allah, o nosso corpo trabalhe mediante o Coran, ande mediante o Coran, Ya Allah. Oh Allah, aceita o Coran dentro de nós, Ya Allah. Ya Allah, abre nossos olhos por meio do Coran, Ya Allah. Oh Allah, abre nossos ouvidos por meio do Coran, Ya Allah. Oh Allah, aceita o nosso corpo, Ya Allah, no Coran, Ya Allah. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله dê-nos sustento, Ya Allah. Aumente o nosso sustento, Ya Allah. Ya Allah, abençoa o nosso sustento, Ya Allah. Oh Allah, abençoa-nos tudo que você nos concedeu, Ya Allah. Abençoa-nos naquilo que você nos concedeu, nos filhos, Ya Allah, na riqueza, Oh Allah, na família, Oh Allah. Oh Allah, dê-nos bênção em nossas casas, Ya Allah. Dê-nos bênção nos nossos lares, Oh Allah, nos nossos serviços, Ya Allah, nas nossas famílias, Oh Allah. Une nossos corações, Ya Allah. Ya Allah, tira a inimizade dentro de nós, Ya Allah. Ya Allah, tira aquele bobo de inimizade que está entre nós, Ya Allah. Ya Allah, coloca o amor, Ya Allah. Enche de amor, Ya Allah, de ternura, Ya Allah, de tranquilidade e paz, Ya Allah. Allahumma anta salam, Allah, você é a paz, Ya Allah. Você que dá a paz, Ya Allah. Você que é a paz, Ya Allah. Dê-nos a paz, Ya Allah. Oh Allah, dê a paz nos nossos lares, Ya Allah. Ya Allah, dê a paz nas nossas casas, Ya Allah. Dê a paz nos nossos serviços, Ya Allah. Dê a paz nos nossos estudos, Ya Allah. Nas nossas comunidades, Ya Allah. Oh Allah, aceita nossas orações, Ya Allah. Ya Allah, somos poucos em número, Ya Allah, mas fortes, Ya Allah, no coração, Ya Allah. Somos fortes na fé, Ya Allah. Ya Allah, fortaleça a nossa fé, Ya Allah, e aumenta o nosso número, Ya Allah. Oh Allah, quantas pessoas estão a sofrer, Ya Allah. Ya Allah, pobres estão a sofrer, ricos estão a sofrer, Ya Allah, migrantes estão a sofrer, que estão em casa estão a sofrer. Ya Allah, esse todo sofrimento, Ya Allah, perdoa-nos, Ya Allah. Ya Allah, pessoas, crianças, Ya Allah, que estão a sofrer em toda parte do mundo, Ya Allah. Ya Allah, alivia o sofrimento dessas famílias, Oh Allah. Oh Allah, o mês de Ramadã está a chegar. Há pessoas, Ya Allah, que estão a chorar. Ya Allah, faça-nos jejuar, Ya Allah, e recordar de toda a humanidade, Ya Allah. Aceita todas as orações de toda a humanidade, Ya Allah. Aceita as orações de toda a humanidade, Ya Allah. Todo o dua de toda a humanidade neste mês de Ramadã, Ya Allah. E Allah, aceita nossos familiares, Ya Allah. Aceita eles, Ya Allah, no Islã, Ya Allah. Traz a eles para o Islã, Ya Allah. E traz a nós, mantenha-nos firmes no Islã, Ya Allah. Oh Allah, nossos familiares, pai, mãe, Ya Allah, irmãos e irmãs, Ya Allah, conhecido e não conhecido, Ya Allah, traz a eles, Ya Allah, para a sua senda reta, Ya Allah. Oh Allah, traz a eles, Ya Allah. Ya Allah, traz todos nós para o Islã, Ya Allah. Ya Allah, aceita nossas orações. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Ya Allah, dá cura àqueles que estão doentes, Ya Allah. Ya Allah, dá shifa, dá cura àqueles que estão doentes, Ya Allah. Ya Allah, todas as crianças estão doentes, todas as mães estão doentes, todos os pais estão doentes, Ya Allah. Todas as pessoas estão doentes, Ya Allah. Dá cura a eles, Ya Allah. A cura está nas tuas mãos, Ya Allah. Você que dá cura, Ya Allah. Ya Allah, tem pessoas que estão a sofrer nas cadeias, Ya Allah. Ya Allah, estão a ser injustiçadas, Ya Allah. Ya alivia, Ya Allah. Allah, você que é criador, Ya Allah. Todos somos criaturas, Ya Allah. Ya Allah, aceita nossas orações, Ya Allah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي وسلم. جزاكم الله خير. Muito obrigado mais uma vez para vocês todos. Sallallahu ala nabi wa sallam. E até inshallah no Ramadã, a gente passar o Ramadã juntos, inshallah. E agradecemos aos nossos companheiros e alunos que estavam a seguir as nossas aulas por meio da internet. Que Allah mantenha vocês firmes na melodia, que Allah traz sempre esta ternura, tranquilidade e paz em vossos lares, em vossas casas, inshallah, e em todas as situações sempre recordarem a Deus, inshallah. Jazakumullahu khairan wa ahsanul jazaa.